Bom dia. Está pronto para outro estudo do livro de Gênesis? Fala, mas pastor, estamos estudando tudo, não só Gênesis. Então, entendeu? Gênesis é a base da Bíblia inteira. Mas eu queria dizer uma coisa antes de entrarmos no nosso estudo. Esse estudo eu peguei de várias fontes. Esse material não é original comigo. Eu peguei do livro Gênesis, é importante, do Ken Ham. Eu peguei material de um pastor chamado Reverendo Swinzer e também de Wilson. Então, não pense que o pastor Bill é o erudito, que tem todas essas informações. Não é assim, não. Eu peguei de outras fontes para juntar e entregar para os irmãos, para que cada pessoa possa entender bem a importância de Gênesis e a importância da palavra de Deus, que nós precisamos da palavra de Deus e não a opinião do homem. A opinião do homem muda, mas Deus não muda. Ele é imutável. Que a palavra também está firme, então podemos confiar nela. Já estudamos várias coisas, mas o princípio, ou seja, a base temos de aceitar a Bíblia inteira como nossa autoridade. Não podemos tirar uma parte, outra parte e só confiar no que restou. Mas tem de confiar em tudo ou nada. Como eu falei no início do estudo, uns 50 e tantos anos atrás, eu fiz a decisão de confiar não só na palavra de Deus, mas também no Deus da palavra, o Senhor Jesus Cristo. E eu quero realmente animar, implorar, rogar cada pessoa a fazer a mesma decisão, rejeitando o pecado, rejeitando a confiança em religião e colocando a sua confiança unicamente e totalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje é nosso quarto estudo e vamos tocar a pergunta: quem é Deus? De onde é Deus? Quem criou Deus? É as perguntas mundanas. E vamos entender a resposta tão fácil que nem merece preocupar muito no assunto. Essa é a resposta. A existência de Deus em nenhum lugar é defendida ou definida pelas Escrituras. A Bíblia não tenta de provar que Deus existe. A Bíblia não tenta provar de onde Ele vem. Ele é eterno. E Ele não tem que se explicar. Ou acredita ou não acredita. É a escolha. Esse fato é considerado um fato óbvio. Quem Ele é e o que Ele fez está claramente explicada. Mas de onde Ele vem? Não. Ele é eterno, sempre existiu. Biblicamente, não há qualquer dúvida quanto à sua autoridade. A sua autoridade soberana sobre a sua criação, que deve ser nossa atitude para com Ele como Criador. Ele tem o direito de definir as regras. Nós temos a responsabilidade de obedecer e regozijar-nos em sua bondade. Ou outra escolha que muitas pessoas fazem é desobedecer e sofrer as consequências do seu julgamento. Adão, o primeiro homem,
fez essa escolha. Ele escolheu desobedecer. Pecado é rebelião contra Deus e a sua vontade. Rebelião contra Deus e a sua vontade. Gênesis nos diz que esse primeiro ato de rebelião humano ocorreu no jardim de Éden. Lembra que Eva tomou o fruto, comeu e deu para seu marido, e ele também comeu. Eu posso imaginar, pensa bem, o Adão está aí, ele está olhando a árvore, ele olhou para sua esposa, ele pensou, puxa, essa coisa tão linda, como eu posso abandonar ela? Então ele pegou o fruto e também comeu. Rebeliou contra Deus. Escolheu a sua mulher em vez de escolher Deus e a vontade de Deus. Acontece hoje em dia. Quantos namorados ou namoradas, em vez de obedecer a palavra de Deus, escolhem uma moça bonitinha ou um moço bonitinho e nega obedecer a Deus? Mesma rebelião que Adão fez. Para entender do que se trata o pecado, de toda a humanidade é pecadora, e como reconhecer o pecado, Deus nos deu a lei. A lei não foi para corrigir o problema, mas para mostrar que tem o problema. E o problema é o quê? Rebelião contra Deus. Ele tinha o direito e a preocupação amorosa de fazer isso, de dar as normas. Ele é o Criador e seu caráter não permite menos. O Todo-Poderoso, todo amoroso, todo gracioso fez isso para você e fez isso para mim. Ele estabeleceu para nós as regras pelas quais devemos viver se quisermos que nossa vida se desenvolva da maneira que se deve desenvolver. Você quer a benção de Deus? Obedece a Deus. Você quer a benção de Deus? Arrepende-se do seu pecado? Dedica a sua vida para obedecer a palavra de Deus? E vai receber a bênção de Deus. A lei foi dada para ajudar a gente a entender que somos pecadores. E porque somos pecadores, somos julgados. E porque somos julgados, temos oportunidade de arrepender-se do seu pecado e colocar sua confiança no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7:7, assim, capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas, pensando bem, saber sobre o pecado não é uma solução para o problema do pecado. Nós precisamos, além de saber que somos pecadores, e o que é o pecado, temos de entender como resolver o problema. A Bíblia ensina claramente que cada ser humano é um pecador, em estado de rebelião contra Deus, que o resultado é a morte eterna, ou seja, a separação de Deus. Eu sou pecador porque eu nasci pecador. Eu sei que eu nasci pecador porque eu peco. Mas eu sei ainda mais, sabe o que é? Deus falou. Ele criou o homem. Ele criou o homem, o universo, tudo que está no mundo perfeito. O homem tinha um mandamento só. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerdes, porque no dia que comerem,
morrerás. Homem comeu, morreu espiritualmente, mais tarde morreu fisicamente, e por isso nós nascemos dessa raça humana, pecadores, separados de Deus, destinados a morrer fisicamente, destinados a passar a eternidade no inferno, se não arrependermos do pecado e colocarmos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina, então, que cada ser humano é um pecador, em estado de rebelião contra Deus, separado de Deus. Mas, e os que me conhecem sabem que eu gosto demais essa palavra mas, porque dá oposto. Porque o que eu falei até agora é pesado. Mas Deus, o Criador, não havia esquecido do seu compromisso, do seu amor para com sua criação, pois ele estabeleceu o pagamento e pagou o preço do pecado. Ele mesmo pagou. Ele falou em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, sofreu a maldição da morte na cruz e se tornou pecado por nós, para que Deus pudesse derramar seu julgamento sobre o pecado na pessoa do seu próprio Filho. Mas assim como todos morreram, em Adão, todos os que acreditam na morte expiatória e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo viverão nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que se opõe ao Criador estão se opondo àquele que é a autoridade absoluta, aquele que estabelece as regras e as mantém contra Deus. Eu não sei sobre cada pessoa que eu estou ouvindo. Eu nem sei quem está ouvindo. Mas eu sei isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensa bem, nos Estados Unidos e outros lugares no mundo, tem um ditado Black Lives Matter. Vidas pretas são importantes, é o sentido. Mas Deus falou mais. Ele falou todas as vidas são importantes. Essa razão que ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, não pelos pretos, não pelos brancos, ou amarelos, ou pardos. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz, no lugar dos pecadores, essa raça humana. Oh, graças a Deus que ele fez isso para nós. No livro dos Juízes está escrito, naqueles dias não havia rei em Israel, mas cada um fez o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 17:6. E esse é nosso dia. Hoje em dia estamos vivendo na época de anarquia. Eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, sim, eu posso pensar 1, 2, 3, 4, 5 cidades ou mais que está tendo anarquia por causa da morte, dizem, mas não é nada disso. É porque eles querem fazer o seu próprio querer. Eu lembro, uns anos atrás, aumentou a passagem lá em São Paulo do coletivo. E eles começaram a sair quebrando tudo.
O que os comerciantes tinham a ver com o aumento de passagem do coletivo? Nada, mas é anarquia. A mesma coisa que aconteceu em Juízes 17, verso 6. Mas cada um fez o que parecia bem aos seus olhos, seguindo a opinião do homem, em vez de seguir a opinião, ou seja, a lei de Deus. As pessoas, hoje em dia, são um pouco diferentes. Eles querem que a evolução seja ensinada como um fato e a crença na criação banida, porque eles também querem ser uma lei para si mesmos. Se não tiver Gênesis 1 a 11, se não tiver a criação absoluta de Deus, se não tiver um Criador, então não tem que responder para ninguém. Você é uma lei para si mesmo. Você pode fazer o que quiser. E essa é uma vida boa? É boa de ver pessoas destruindo a sua própria cidade, destruindo os bens do seu próximo. É boa? Creio que não. Eles queriam manter a natureza rebelde que herdaram de Adão e não acreditam na autoridade daquele que, como criador e legislador, tem o direito de dizer-lhes exatamente o que devem fazer. E disso que trata realmente o conflito da criação e evolução. Deus, o Criador, tem o direito de dizer a uma pessoa o que ela deve fazer com a sua vida. É uma pergunta. Ele tem ou não? Ou o homem pode decidir por si mesmo o que ele quer fazer sem sofrer as consequências? Uma pergunta. O fato é, se o homem decide por si mesmo continuar de obedecer a sua própria opinião, ele vai sofrer as consequências desta vida também do julgamento de Deus. Essas não são perguntas retóricas. Sua própria natureza exige uma resposta de cada indivíduo. Assim, tudo que se resume a se o homem é ou não autônomo. E, portanto, pode decidir tudo por si mesmo ou se ele é propriedade de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Eu sou uma propriedade miserável. Sem a graça do Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós não valemos nada. Mas, graças a Deus, somos propriedade de Deus e tem de reconhecer o fato. Mas o homem não é autônomo e aí a batalha é travada. Você pode dizer, não, eu sou autônomo, eu mando o meu nariz, eu faço o que eu quero. Mas não é verdade. Eu lembro uma senhora, muitos anos atrás, que falou com seu filho. O seu filho falou com ela sobre Cristo. E ela falou com seu filho, olha os meus braços. Olha os braços do seu pai. E olha o que nós temos. Tudo que temos aqui nós criamos, nós fizemos, nós trabalhamos. E o filho falou com sua própria mãe, mas mãe, se Deus não desse a força para a senhora, a energia que tem para fazer tudo, o que teria? E se a senhora perder toda a sua saúde, e aí como é que fica? Ela não gostou, segundo a história. E com 59 anos ela faleceu. Mas uma semana antes que ela faleceu, ela reconheceu o fato que realmente somos nada sem Deus na nossa vida e aceitou Cristo como seu Salvador. Essa é a realidade. Você pode acreditar que Deus não existe.
Você pode acreditar que o Senhor Jesus Cristo não é Deus. Você pode até acreditar que não tem inferno, não tem céu, tudo é isso aqui. E quando morremos como cachorro e não tem nada disso. Você pode acreditar tudo disso, mas isso não muda nenhuma vírgula da realidade que Deus existe. Ele criou o mundo, ele criou o homem, e ele deu as normas para o homem obedecer. O homem desobedeceu, e o homem, por isso, está separado de Deus. E Deus também estabeleceu a única maneira que o homem poderia se salvar, poderia se reconhecer, ou seja, reconciliar com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. O homem não é autônomo. E a batalha está travada. A Bíblia nos diz que aqueles que confiam no Senhor são habitados pelo Espírito Santo, mostrando o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, fé, temperança, tudo. Gálatas, capítulo 5, dá a lista. E pensa, quando Adão e Eva pecaram no jardim, o que perderam? Perderam tudo disso. Perderam o amor. Caim matou seu próprio irmão. Perdeu a paz, estava com medo. Perdeu a mansidão, perdeu a bondade, a fé, a temperança, perdeu tudo que Deus oferece de novo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não são habitados pelo Espírito de Deus e que rejeitam o Deus da criação, refletirão o fruto dessa rejeição. Qual é o fruto? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, divergência, emulações, ira, contenda, sedições, heresias, invejas, assassinatos, incluindo assassinato de nenezinhos pelo aborto, incluindo eutanásia, matando os velhos que não valem mais nada. Essa existe hoje em dia por causa da rejeição da criação de Deus, do relatório de Gênesis. A Bíblia afirma claramente que raízes corruptas produzem frutos ruins. E hoje em dia nós temos a pornografia, aborto, homossexualidade, ilegalidade, eutanásia, infanticídio, moral frouxo, infidelidade no casamento e outras coisas semelhantes. Existe hoje em dia porque rejeitaram o que a Bíblia ensina, que Deus é soberano, Ele é o Criador, e Ele é o juiz, mas também Ele é o Salvador dessa raça humana. Práticas estão se tornando cada vez mais prevalentes na sociedade hoje. São certamente frutos de raízes corruptas, raízes que rejeitaram a autoridade da palavra de Deus. Eles são raízes corruptas da evolução, firmemente arraigadas no composto pensamento humanístico. A evolução é uma religião anti-Deus, tida por muitas pessoas hoje como justificativa para sua busca contínua de autogratificação e a sua rejeição de Deus como o Criador. Muitos hoje em dia não aceitam que são pecadores. Eles não querem aceitar que devem se ajoelhar diante do Deus da criação. Eles não querem aceitar que alguém tenha autoridade sobre eles, com o direito de dizer-lhes o que eles devem fazer. Mesmo entre os religiosos, não entendem o que significa quando o homem é descrito como pecador. Já pensou? O que é pecado? Um errinho à toa, uma mentirinha à toa.
eu não devia fazer, mas mesmo assim fiz, então fique por isso. Ah, muitos pregadores, mesmo muitos que se consideram evangélicos, pensam que a definição de pecado pode ser limitada às coisas como adultério, alcoolismo, vícios em heroína, nudez, filmes pornós, linguagem imprópria. Devemos entender que o pecado afeta todas as áreas da nossa vida. O pecado tem influência em todos os aspectos de nossa cultura. Hoje em dia nós vimos até no carnaval. O que faz? É mais uma vez de pecar antes da que chama quaresma. Ah, como? Como pode ter uma semana de pecado para ter 40 dias de santidade? É loucura. Mas esse vem da ideia do homem. O Senhor Jesus Cristo falou o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Devemos entender que Deus é o Criador e legislador, e todo ser humano deve se ajoelhar em submissão a Ele. A Ele, que chegará um tempo em que todos farão isso. Está claramente registrado por Paulo em Filipenses 2, capítulo 2, versos 10 e 11. Diz o seguinte: para que em nome de Jesus todo joelho se dobre das coisas do céu e das coisas da terra e as coisas debaixo da terra, e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o Senhor, o soberano. Esse é o Senhor Jesus Cristo que quer salvar a sua alma. A palavra de Deus, a palavra infalível do Criador perfeito, deve ser a base do nosso pensamento. Deus, o Criador, é aquele que fornece o projeto para relacionamentos humanos felizes, humanos estáveis, não humanos apavorados, como nós encontramos hoje em dia. Quantas pessoas lembram quando passou do século passado para o século 2000, ou seja, esse que nós estamos agora? Todo mundo estava apavorado. Será que é o fim do mundo? Meus amados, o fim do mundo chegará, mas agora tem que entender qual é o seu fim. Diante de um Deus Criador, Santo, Juiz. Se sua palavra, a palavra de Deus, for atendida, Ele fornecerá a base para uma verdadeira filosofia cristã, para cada área da existência humana, agricultura, economia, medicina, política, aplicação da lei, artes, música, ciências, relações familiares, todos os aspectos da vida. Você quer saber como criar seus filhos? Deuteronômio, capítulo 6. Você quer saber como ter um bom relacionamento na sua família? Efésios 5, capítulo 5, capítulo 6. Você quer saber como viver uma vida cristã? Leia Mateus. Você quer saber as doutrinas da palavra de Deus? Leia Romanos. É a Bíblia inteira quem tem tudo necessário para a sua vida, para ter uma vida estável, para ter uma vida segura. É sua responsabilidade, hein? O Criador não deixou suas criaturas desde o princípio. A rejeição do homem a Deus como Criador
começou com a rejeição da palavra de Deus e resultou nos problemas que temos na sociedade hoje em dia. O Senhor abre nossos olhos para que podemos ver a tua lei. Os cristãos precisam estabelecer firmemente o fato que Deus é o Criador e que Ele nos deu a sua lei. Precisamos reconhecer o que é o pecado, os quais são os resultados da existência pecaminosa. Precisamos proclamar a libertação do pecado por meio da fé em Jesus Cristo. Além disto, não haverá retificação da situação. Não é fácil para qualquer ser humano reconhecer que, se existe um Criador, devemos estar em submissão a Ele. No entanto, não há alternativa. É assim que podemos resolver. Só então que o homem entenderá a lei. Ele entenderá o que é o pecado e compreenderá os passos necessários para efetuar a mudança da vida individual, que pode ser, em última instância, efetuar mudanças na sociedade. Você quer mudar a sua comunidade? Então começa aqui. Comece do seu próprio coração, seu próprio relacionamento com Deus. Reconhece o Deus como Salvador na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Leia a Bíblia, aceita a Bíblia inteira como a palavra de Deus. E leia e viva conforme os seus ensinos. Isso já aconteceu muitas vezes ao longo da história e deve servir de alerta. Vamos considerar um exemplo moderno. As consequências de rejeitar Deus e seus absolutos. Qual é? Noé obedeceu Deus, criou a arca, entrou na arca, Deus fez os animais entrar, Deus destruiu toda a humanidade, criou novamente um ambiente perfeito, saiu Noé e a sua família, e a corrupção começou de novo. Por quê? Restou 8 pecadores, Noé e sua família. Paulo, no livro de Romanos, explica o processo. Vamos ler Romanos. E vamos continuar aqui. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nesse se manifesta porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desta criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A verdade é essa. Nega Gênesis capítulo 1 a 11, ou nega qualquer parte da palavra de Deus. Está perdido e seu entendimento está escurecido. Tem que se entregar a Deus. O que aconteceu com aqueles da época de Noé, e Paulo também está presente na nossa época, porque a mesma raça humana é uma raça pecadora. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus e de suas leis.
e confiaram na sua própria opinião, nos seus próprios discursos, e Deus os entregou às coisas tolas, perversas e degeneradas. Essa mesma degeneração, essa mesma rejeição das leis de Deus pode ser vista nas chamadas nações civilizadas hoje em dia. Essa razão que em muitas nações civilizadas o aborto, cortar pessoas vivas e sugar seus pedaços, um processo bárbaro, acontece hoje em dia até sendo pago por muitos governos no sistema que eles chamam de sistema de saúde, o aborto. Quanto mais nossas chamadas nações civilizadas rejeitam o Deus da criação, mais eles irão degenerar em uma cultura primitiva, uma cultura evolutiva, uma cultura perversa. É o que é a situação hoje em dia. Assim, uma cultura não deve ser interpretada de acordo com se eles são primitivos ou avançadas, como pressuposto pela escala evolutiva. Mas cada aspecto de sua cultura deve ser julgado de acordo com os padrões da palavra de Deus. Pensa bem, ou aceita a Bíblia, todos os 66 livros, nada mais, nada menos, de Gênesis até Apocalipse, ou rejeita a Bíblia e confia nas suas ideias, as ideias humanas, e sofre as consequências. É sua escolha. Escolha bem. A sua vida eterna depende da sua escolha. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar, de ouvir a palavra de Deus. Agora, Pai, como sempre peço, continua a mensagem em cada coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Até a próxima vez. O vídeo de hoje foi um pouco mais comprido, mas eu espero que valeu a pena de gastar tempo na palavra de Deus. Até a próxima.